Olá, muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Que Deus abençoe a toda a sua família. Você que está acompanhando a nossa programação aqui em Portugal ou em outros países da Europa, pela Record TV Europa. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós temos sempre trazido aqui nos nossos programas diversas histórias, diversos depoimentos de pessoas que venceram através da fé. Daqui a pouco, nos nossos estúdios, eu vou conversar com a senhora Fátima, que está aqui conosco. Ela vai relatar a sua história de dor e de sofrimento daqui a pouco. Ela teve vários problemas graves, vários problemas sérios, inclusive problemas relacionados à saúde. Uma filha de 2 anos teve leucemia. A senhora Fátima teve o seu casamento destruído, tinha uma vida financeira totalmente fracassada. Ela vai relatar os detalhes do seu sofrimento e vai falar como ela conseguiu vencer, como ela saiu dessa situação difícil. Por Skype, vamos falar com a Carla, lá da linda cidade do Porto. Ela vai falar também dos dramas que viveu. O seu irmão faleceu, ela entrou em depressão logo após essa perda, logo após a morte do seu irmão. Ela foi diagnosticada pela psiquiatra como uma pessoa que tinha problemas de depressão, completamente depressiva. Você vai saber da história dela daqui a pouco, tá bom? Caso você queira falar conosco, você que quer uma consulta, um atendimento, você que quer desabafar, você pode agora mesmo entrar em contato com a nossa equipe que está atendendo. O número aparece aí na sua TV. O telefone é o 21 836 8008. Se você quiser agora mesmo falar, conversar, você pode ligar para esse número. Se quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é o 91 861 7038. No programa de ontem, nós falamos sobre a história da Sandra. Não deu para colocarmos o testemunho dela, foi só o início. Porém, hoje, conforme eu havia falado, nós vamos colocar o testemunho dela na íntegra. Ela teve esclerose múltipla por 9 anos. Uma doença gravíssima, como todos nós sabemos. Esclerose múltipla. Tomava 20 tipos de medicamentos, além das injeções e outros comprimidos. Você vai saber a história dessa senhora que, pela fé, conseguiu um grande milagre. Foi curada dessa esclerose. Então, você que tem uma doença que para a medicina não tem cura, seja um cancro, seja qualquer outra doença, ou você que tem um familiar doente ou um amigo, eu queria que você visse com bastante atenção essa história. Acompanhe. Esclerose múltipla. É. Quais eram os sintomas da esclerose? A esclerose é uma doença que vai atrofiando os músculos e o nosso andar, o nosso falar, os nossos movimentos, a força. Desculpa, mas você é muito jovem para ter um... Você tinha quantos anos quando tinha essa doença? Eu tive a partir dos 26. 9 anos que eu tive doente. 9 anos com esclerose múltipla? 9 anos. O que os médicos diziam? Que é uma doença para a vida toda. Que não há cura, há um tratamento para atenuar e era uma coisa que eu iria ter que suportar a vida toda. Tomava remédios? 20 remédios por dia. Tomei injeções no início, porque esta doença trata-se com injetáveis, tipo uma vez por semana, depois não resolvia, era dia sim, dia não, depois também não resolvia, era todos os dias, e depois, como não resolvia, comecei a tomar comprimidos, que segundo os médicos é o Rolls Royce da esclerose múltipla. O médico tinha dito que não tinha cura? Não há cura, não há cura para essa doença. E o que aconteceu então? Eu sabia que quem começou com esta doença, nós somos seguidos por neurologistas. Ao fim de algum tempo, a pessoa já anda de canadiana, depois começa com cadeirinha de roda, depois uma maca. Mas isto pode-se passar 20 anos assim doente, até parar de vez. Hoje como é que você está? Hoje eu estou bem. Eu entrei na igreja e eu sabia que era o meu limite. Eu sabia que era o meu fim. Eu entrei para entregar a vida a Deus. Entrei
e disse, olha Deus, eu sei que a minha vida era um autêntico inferno. Eu tinha que fazer muito esforço para a minha vida não parar, como eu disse. Tinha que me esforçar tremendamente para fazer as coisas. E eu entrei e disse a Deus, Deus, olha... Está 100% curada? Eu estou 100% curada. Tem uma vida normal? Tenho uma vida normal. Não toma mais remédio? Nenhum. Nenhum remédio. Bem forte para Jesus, pessoal. Curada da esclerose múltipla, como você pôde observar aí. Esses são os resultados do tratamento espiritual que nós temos todos os domingos pelas 9h30, tratamento das águas consagradas. Muitas pessoas têm alcançado curas maravilhosas, testemunhos maravilhosos, pessoas que têm visto os resultados em suas vidas. Você também pode ver os resultados da sua fé. Você pode alcançar o milagre, você pode alcançar a cura, você pode alcançar essa libertação. Inclusive, o dia de hoje, terça-feira, é o dia em que nós nos dedicamos na Universal à cura dos enfermos, à cura daqueles que estão doentes e até desenganados pela medicina. Pastor Pedro, por exemplo, que está aqui na programação, hoje realiza reuniões especiais no nosso templo maior para as pessoas, pastor Pedro, desenganadas pela medicina. Bom dia. Bom dia, bispo. Aquelas pessoas que estão como esta jovem, desenganado, com problema crônico, a mesma fé que a curou, hoje você vai aprender a exercitar essa fé. Daqui a pouco, 10 da manhã, meio-dia, eu vou estar pessoalmente às 3 da tarde e às 8 da noite no nosso templo maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, ali perto do Metro de Chelas, e o mesmo vai acontecer em todas as igrejas Universal. Se você está sofrendo, está com uma dor, está com uma enfermidade, você não pode esperar. Venha hoje, o milagre vai acontecer. Hoje é o dia da unção com óleo no local da enfermidade. Tem sido feita essa unção, né, pastor Pedro? Conforme que esse é o que está na Bíblia, é o mandamento. Está escrito lá que os enfermos devem ser ungidos com óleo e deve ser feita a oração da fé. Os próprios apóstolos saíam com óleo ungindo as pessoas. E esses mesmos milagres que a gente vê na Bíblia, do tempo dos apóstolos, é o que nós temos visto hoje. A mesma prescrição que o Senhor Jesus deu para eles, nós temos feito uso dela, você vai ser ungido com o óleo hoje e pode ter certeza que o milagre vai acontecer. As mulheres serão ungidas pelas obreiras e também esposas de pastores, e os homens serão ungidos pelos pastores, pelos obreiros. Bem, a senhora Fátima, que está aqui conosco, enfrentou problemas graves em casa, com familiares, inclusive com o filho doente. Senhora Fátima, tudo bem com a senhora, né? Bem, senhor bispo, graças a Deus. Então, a senhora teve um filho com um problema grave de leucemia? Sim, a minha filha aos 18 meses começou a ter problemas muito graves de saúde. Era dentes, era febres, era anginas, era tudo. Afinal, quando chegou aos 2 anos, descobriu-se que ela tinha uma leucemia. Portanto, ela estava completamente desenganada pela medicina. Não havia solução nenhuma. Eu, na altura, tinha um restaurante, estava grávida do meu segundo filho e a minha vida realmente estava um caos autêntico, porque nós não tínhamos ponta por onde se lhe pegasse. Eu estava sempre com a minha Catarina internada 15 dias, depois estava 8 dias em casa, depois estava mais 15 no hospital. Era sucessivos internamentos, sempre. As plaquetas sempre a baixar, o sangue dela sempre a diluir. Até que chegou uma altura que não havia tratamento já possível, porque ela estava mesmo numa fase muito debilitada. Ela estava constantemente internada, como eu já falei, tinha os bracinhos todos negros de ser tão picada, de tantas análises, de tantos exames que eram feitos, e nada se conseguia resolver, porque a medicina ainda não estava tão avançada e havia ali um mal a destruir a nossa vida. Somava-se a isso o problema da saúde da filha, também o seu casamento que ia mal. Sim, nós gostávamos muito um do outro, mas não conseguíamos estar ao pé um do outro. Era uma coisa incrível. Eu estava ansiosa que ele chegasse e quando ele chegava eu parecia que ganhava-lhe um ódio que eu tinha que implicar por algum motivo. Nem era bem ele, era eu. Eu queria tanto que o meu casamento fosse para a frente. Todas as pessoas achavam que eu era muito feliz, porque na rua era uma fachada. Dentro de casa era uma destruição completa. Ele chegava
E eu, pronto, eu tinha, ou porque sujou o chão, ou porque não levantou o prato da mesa, eu tinha que fazer escândalo com o meu marido e fazia um inferno dentro da minha casa. Mesmo completo. Depois, quando veio a doença da miúda, nós começámos a afastar pelas circunstâncias, porque como se eu estava sempre internada com ela, não é? Nós tínhamos na altura um negócio próprio, ele tinha que estar no negócio. E nós íamos 5 minutos por dia, 10 minutos, que era quando ele ia às visitas, quando havia possibilidade de estar um bocadinho. O casal já não existia. Quer dizer, quando a senhora se encontrava com o seu marido, era no hospital? Nessa altura era no hospital. A senhora ficava o tempo todo no hospital com a criança e ele tinha que ficar no comércio, tinha que ficar no trabalho. Tinha que ficar no trabalho. Porque nós gostávamos tanto um do outro, Sr. Bispo, que nós decidimos abrir um negócio próprio para estar perto. Só que era o contrário. Veio a doença, piorou tudo. Veio a doença, piorou tudo. Quer dizer, no momento em que o casal tinha que estar mais próximo, né, porque era o problema da filha que estava no estado de saúde grave, era o momento que os dois tinham que estar juntos, unidos, para um dar forças para o outro. Então foi o pior momento do casamento da senhora. Foi quando mais o casal se desuniu. Sim, porquê? Porque ele culpava-me a mim e eu culpava-o a ele. Ninguém tinha culpa, mas tinha que haver um culpado. Nós acabamos, eu olhava para ele e dizia, foste tu que levaste à rua, foste tu que... Porque a minha filha estava resumida à sala e ao quarto. Ela nem sequer, quando não estava internada, nem podia passar muito para a cozinha, nem para a casa de banho, porque ficava logo com a garganta toda inflamada. Então, a senhora falou aqui algo muito importante que os casais têm que saber. A senhora culpava o seu marido e ele culpava a senhora. É isso, sem dúvida. Né? Era isso, Sr. Bispo. Esse é um dos grandes erros que muitos casais cometem. Nós temos feito aos domingos a oração pelos casais. Domingo agora nós tivemos uma oração muito especial e uma mensagem, uma orientação para os casais que estavam ali perante o altar. Nós falamos da importância do casamento, o valor do casamento. Foi Deus quem criou o casamento. Não foi uma invenção do homem, não foi uma criação humana, não foram as pessoas, não foi o ser humano que disse assim, olha, tem que haver casamento. Não, Deus criou o casamento. Assim que ele fez o homem, depois ele fez a mulher e uniu os dois e disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Ali Deus instituiu a união do homem com a mulher, ou seja, instituiu o casamento. Quando surgem os problemas, e eles sempre vão surgir, posso dizer que é impossível que uma pessoa viva nesse mundo sem que ela enfrente problemas. Sempre, os problemas sempre virão de alguma forma. É importante que, ao invés do casal, de um culpar o outro, é importante que nesse momento eles estejam mais próximos, mais juntos. Não é buscar o culpado, mas é buscar uma solução, unir forças, buscar uma saída. Então, muitas famílias são destruídas a partir do casamento fracassado, exatamente por isso. As pessoas não buscam se unir na hora das lutas, mas aí elas se afastam. O caso, então, da senhora Fátima. Então, você tem que tomar um cuidado para que não aconteça esse erro no seu casamento. Aos domingos, nós temos feito essa oração, como eu disse, em favor de todos os casais. Nesse próximo domingo, nós faremos isso novamente e teremos uma orientação importante para todos os homens casados, mulheres casadas e para você também que pretende se casar. É importante que você saiba disso. Nunca culpar, nunca lançar culpa no outro, porque, na verdade, as coisas acontecem sem que as pessoas busquem o problema, sem que elas busquem o mal, mas mesmo assim ele vem, porque o mal existe. O mal não pede permissão para entrar, simplesmente entra. A doença não pede permissão, a doença não pergunta se ela pode entrar no corpo da pessoa ou não, ela simplesmente entra. Quando a pessoa vai ao médico, o médico faz os exames, ali está instalada a doença e às vezes uma doença grave. É assim que acontece. Às vezes a sua vida está organizada, tudo está indo perfeitamente bem. Aí acontece um problema na família. Por isso que nós temos que ter a humildade de recorrer a Deus. O grave erro de muitas pessoas é que elas se iludem com a situação do momento, não é? Às vezes você aparentemente está bem. Você pensa assim, eu não preciso
ir à igreja, não preciso buscar Deus, porque eu até fui à igreja universal, fui muito abençoado, agora não estou necessitando, porque eu resolvi os meus problemas. Minha amiga, meu amigo, não é assim. Os problemas vão, voltam, os problemas vêm e saem, voltam, maiores. Os problemas sempre existirão. Não se iluda com o aparente momento de tranquilidade que você está a viver. A vida funciona da seguinte maneira, as coisas funcionam da seguinte maneira. Uma hora o mar está calmo, mas daqui a pouco vem a tempestade e o mar fica agitado. O vento bate forte e o mar vai ficar agitado. Então, às vezes você está aparentemente tranquilo, mas daqui a pouco vem a tempestade, daqui a pouco vem a notícia, vem o problema. É o problema de saúde, é o problema na família, é uma doença, é a perda de um ente querido. Nós temos que buscar a Deus, temos que ter humildade para isso. Não fique longe de Deus. Ele é o único que pode guardar, Ele é o único que pode proteger, Ele é o único que pode livrar a sua vida do sofrimento. Como é que você vai ficar longe daquele que é o único que pode te proteger? Não faça isso. Recorra a Deus. Busque-o. Busque-o, minha amiga, meu amigo. Não perca tempo, não. Não seja enganado pelas aparências. Não seja enganado. Não se deixe iludir. As coisas mudam muito. É por isso que temos que ter humildade de estar aos pés do Senhor Jesus. Bem, senhora Fátima, diante de tantos problemas, a senhora chegou a ter pensamentos de morrer, de sumir, desaparecer? Como é que ficava a sua cabeça naquelas horas? A minha cabeça estava a entrar numa depressão muito profunda. Isto porque eu não tinha descanso, Sr. Bispo. Eu estava grávida na fase pior da minha vida. Eu estava grávida do meu filho do meio e eu dormia sentada numa cadeira do hospital porque a Catarina estava internada. E não havia cama para a mãe, e era uma poltrona, uma coisinha do género desta, onde eu ficava sentada ali, com uma barriga já enorme, e eu não tinha qualquer descanso na minha cabeça. Eu pensava assim, como é que eu vou ter outro filho se eu já não tenho tempo para ter este? Mas na verdade foi uma gravidez planeada, eu tinha a minha vida organizada, e em 9 meses de gestação do meu filho, a minha vida levou uma volta assim, um tombo, mas um tombo muito grande que não tinha para onde se lhe pegar. Eu não tinha descanso nenhum no meu ser, eu não conseguia gerir o negócio, eu não conseguia fazer nada, porque eu hoje planeava, eu tinha um restaurante com petiscos, fazer uma cozida à portuguesa. Naquela manhã que a Catarina adoecia, eu ia correr para o hospital, eu tinha as encomendas e era assim a minha vida, eu não tinha para onde se lhe pegar, Sr. Bispo. Eu era uma peça fundamental ali, porque eu é que cozinhava, eu é que fazia tudo. E ficava tudo entregue aos empregados, ao meu marido. Às vezes, quando tínhamos que sair os dois, chegou uma altura que até um cliente ficou a tomar conta do negócio, porque era a folga do empregado e nós tivemos que arrancar para o hospital. Quer dizer, nasceu esse outro filho e ele também tinha problema de saúde? Nasceu o Ricardo e ele nasce-me com... não se sabia explicar como, cheio de expectoração nos pulmões. Ele nasceu no dia 1 de dezembro, no dia 15 foi internado, no dia 15 de dezembro. Foi internado, teve internado até dia 5 de janeiro. Quer dizer, havia um mal que atingia os seus filhos, que atingia a sua família. Era mesmo para acabar com tudo? Era para acabar com tudo, Bispo. Tudo. Eu procurei bruxos, eu procurei igrejas convencionais, eu procurei ajuda em todo lado e não conseguia. Eu era uma guerreira, como hoje sou. Se o senhor me perguntar o que eu faço diferente, eu hoje o que faço diferente é obedecer à palavra de Deus. Porque eu era uma guerreira, nunca fui uma mulher de andar a fazer coisas erradas, nem o meu marido grandes coisas erradas, mas não conseguíamos. Simplesmente nós dávamos um para a frente, eram 10 para trás. Não havia solução para a nossa vida naquele momento. Nós não conseguíamos avançar, porque estava sempre aquele problema, ou era um ou era outro. Como eu disse ao senhor, o Ricardo esteve internado até dia 5 de janeiro. No dia de 6 de janeiro, ficou a Catarina internada. Isto era de loucos. Vai a Catarina mais 15 dias internada e o pediatra do hospital disse, o pequenino não pode ficar aqui consigo, porque ele foi para lá com um problema respiratório, apanhou um vírus nos intestinos,
perdeu imenso peso, um recém-nascido, né? Era muito grave a situação. Então o que é que ficou? Ficou o meu marido dentro do carro com o bebê dentro da alcofinha e eu com a Catarina no hospital. Porquê? Porque a minha mãe ajudava-me imenso, tinha pessoas que me apoiavam, só que o Ricardo, ao engolir o leite, engasgava-se, com a expectoração que tinha dentro dele. E toda a gente tinha medo que o menino sufocasse, porque ele ficava todo roxo, sem jeito nenhum. Quer dizer, a senhora disse que tinha procurado ajuda, porque a senhora sabia que era um problema espiritual, porque para a medicina não estava sendo resolvido. Então a senhora foi a Bruxos, certamente alguém falou para a senhora, Sim. olha, tem tal lugar que tem uma pessoa que faz os trabalhos. A senhora foi lá para se consultar. Não resolveu. Nada. Até piorou, né? Eu nem era pessoa de acreditar nessas coisas, digo sinceramente. Mas no sofrimento a senhora foi. Mas quando se vê uma filha a falecer, vê-se um filho que não havia grande solução, um casamento destruído, a vida financeira toda num caos, tudo A senhora destruído. sabia que tinha que procurar uma solução. Eu queria uma solução. Né? Então aí a senhora, alguém disse, vai em tal pessoa, tal bruxo, a senhora foi. Ah, mas, olha, Fátima, alguém deve ter dito, você precisa procurar uma igreja. Então a senhora foi numa igreja, foi em outra igreja, outra igreja, outra igreja. Eu pus velas, eu pus óleo nos altares. Eu Eu fiz acredito tudo. que o último lugar que falaram para a senhora foi a Universal. Se é que alguém falou, não sei se alguém falou, se a senhora ouviu falar, assistiu um programa, não sei como foi. Eu ouvi falar da Universal 2 anos antes de tudo isto acontecer. Mas eu tinha a minha vida muito boa. Foi uma prima minha que teve um problema grave na família dela que recorreu à igreja. E ela pôs-me a ouvir uma oração, a oração do copo com água, na rádio, do Sr. Bispo Macedo. E eu ouvi, achei aquilo muito bonito, mas não era para mim. Eu estava bem. Quando, um dia, uma terça-feira à noite, eu já tinha ido a um bruxo, já tinha ido a Fátima, eram 7 da noite quando eu vinha de Fátima, porque ia pôr velas e eu não tinha solução. E aí telefonei à minha prima e perguntei-lhe onde é que era esta igreja. E ela disse-me que havia em Caldas, tinha aberto há pouco tempo, e eu fui. Assim, naquele dia eu corri tudo. Então eu fui. Quando cheguei lá, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Entrei com a menina nos braços, muito desfalecida, muito branquinha, muito... nem é bom lembrar. O meu marido entrou com o pequenino e quando eu cheguei lá, o pastor fez uma oração, como fez para todas as pessoas. E eu achei aquilo bonito, porque eu sempre quis conhecer a Deus. Eu era uma pessoa extremamente católica, eu fazia figurante nas procissões em Óbidos durante muitos anos, fazia de Maria Madalena, e levava uma vida muito resguardada, porque se eu começasse a namorar, por exemplo, era uma coisa que eu deixava logo de fazer. Isto para o senhor perceber ao ponto que eu queria conhecer a Deus. Só que havia um vazio muito grande. E quando eu cheguei, que eu vi aquela oração, que eu vi aquele... É aqui. Eu tive a certeza que era aqui que eu queria. Eu nem me lembrei da doença da minha filha naquele momento. Eu só senti uma paz. Eu só senti aquilo que eu procurava há muitos anos dentro de mim. E então, a reunião acabou. Veio uma obreira ter comigo. Eu expliquei a situação. Ela levou-me ao pastor. E a Catarina... E ele fez uma oração na cabecinha da menina. E a menina naquela noite não fez febre. O que para mim já era um milagre. Que ela fazia febre 2 em 2 horas. Sempre com consequências, sempre com medicação, sempre com ou dentro da banheira. Se estivesse em casa, se estivesse no hospital 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, aquela menina estava cheia de febre, de dia e de noite. O que é que acontece? Ela não faz febre até terça, isto foi à terça, até quinta-feira, à tarde. Ela fazia umas análises 2 em 2 dias para o Instituto Ricardo Jorge para controlar os níveis do tumor no sangue. E eu vim com ela ao hospital e fui de novo à igreja. A partir daí, Sr. Bispo, a menina nunca mais fez uma febre. A menina as plaquetas foram subindo. 2 semanas após eu ter entrado na igreja, eu recebo as primeiras análises. Ao receber as primeiras análises, começou a vir as plaquetas todas sempre a subir. Ao fim de 6 meses, a menina é declarada curada pela medicina. Curada de leucemia. Curada de leucemia. Olha aí, você que está acompanhando a programação. Você está a prestar atenção no testemunho da senhora Fátima?
Você está a acompanhar com bastante atenção a história dela? A criança curada de leucemia. Esse é o mal que a Universal faz para as pessoas. Ajudar as pessoas a viverem essa fé. Não é a igreja que cura, não. Jesus cura. E ele tem curado na Universal. O que prova que aquilo que nós falamos aqui é verdadeiro. Que nós somos homens de Deus. Em nenhum momento você viu algum de nós, algum pastor da Universal, dizendo eu vou te curar, vou fazer isso. Não, nós não somos curandeiros. Mas em nome de Jesus, os enfermos são curados. Porque foi isso que Jesus disse. Em meu nome, curarão os enfermos. Ou seja, quando as pessoas chegam na Universal, nós usamos a autoridade do nome de Jesus e determinamos a cura delas. Nós dizemos, em nome de Jesus, sejam curados. E naquele instante, o Espírito Santo cura os enfermos, liberta os oprimidos através das nossas orações, das orações dos seus servos. O tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus, o mesmo que curou no passado, continua a curar hoje. Coloca a foto da mãe da senhora Fátima com a filha. Então, essa era a miúda que tinha leucemia, que tinha o cancro no sangue. Era a Catarina. Hoje ela está com que idade? Ela está com 27 anos. E hoje ela é enfermeira. É enfermeira. É enfermeira. E ela sabe desse testemunho, ela sabe ela que foi... fez um trabalho da universidade baseado em todo o que lhe aconteceu. E ela sabe que foi Jesus que a curou. Sabe. E é grata a ele por isso. Ela é grata ao Senhor. Ela frequenta a igreja, é membro, é obreira, é uma mulher de Deus e ela tem todos os dados clínicos daquilo que lhe aconteceu. Tudo. Quer dizer, a grande prova que ela foi curada é que ela está aí hoje com 27 anos. Está connosco. E nunca mais teve nada. Nada. É uma bênção de uma menina. Nunca mais teve uma doença grave, nada, aquela gripe, aquela coisa normal. Nada, nunca mais. Agora, é que nunca mais. E a vida da senhora num todo mudou? Como é que ficou? O casamento, família? O meu Ricardo, ao fim de 6 meses, eu priorizei. A minha vida foi sempre prioridades. O problema grave era a Catarina, foi esse que se resolveu. O Ricardo, ao fim de 6 meses, estávamos numa oração. O pastor mandou pôr a mão no local da doença. E eu orei a Deus. O menino desata de vomitar expectoração, uma coisa assim, até hoje. Ele foi militar das Forças Especiais, tem 1,90 m, é um homem cheio de força, nunca mais tomou uma bomba, ele fazia terapia respiratória. Esse é o seu marido? Esse é o meu marido. De óculos aí? É. E o pequenino que está ali é o Mateus, é o filho da bênção, é o que já nasceu. É a diferença entre termos o Senhor Jesus e não termos. Aquele menino nunca foi a um hospital por uma doença. Então, nós temos aí, a senhora é aquela de azul. Sim. Quem está tirando a foto, a selfie? É a Catarina. É a Catarina, que foi curada de leucemia. Esse garoto, então, o rapaz que foi curado? Não. Esse não. Este é o terceiro filho. Este já nasceu quando eu estava na igreja. Ah, sim. Então a senhora teve mais outro. Tenho. O outro não está aí. O outro estava a trabalhar, não foi. Ok. Então está aí a família feliz, né? Essa foto aí tirada na sua cidade. É, em Óbidos. Ok. Em Óbidos. Então temos ali seu marido, tá, a senhora, o outro terceiro filho, a Catarina, que foi curada de leucemia, e o outro que foi curado. Quer dizer, mudou tudo. Pelo que eu vejo aí na foto, hoje uma família feliz com o marido. Muito feliz, Sr. Bispo. Muito feliz. É quando nós falamos e quando vamos à igreja, que ouvimos falar que existe a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de uma vida. E eu tenho essa plenitude. Isso existe. As pessoas não se podem limitar porque foram curadas. Elas foram curadas, mas Deus quer fazer o todo na vida delas. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Porque nós não aceitamos que seja de outra forma. Porque para eu estar aqui hoje, quando eu sair à rua, as pessoas têm que saber que o que eu estou aqui a falar é verdade. Porque senão, que caráter era o meu, não é? E para isso eu tenho que ter uma vida plena. Trabalho, claro que trabalho. Luto, claro que luto. Há obstáculos, há guerras, têm que ser vencidas, mas elas são vencidas. Hoje eu tenho um casamento, eu estou casada há 33 anos, é uma bênção. Eu não sei como explicar. Eu tenho um marido
É um marido, um companheiro, é um homem de Deus, está sempre ao meu lado em todas as guerras. É uma pessoa muito serena, muito calma. Não está aqui connosco porque está a trabalhar, mas Olha, nem quando aquele namoro que a gente se apaixona, não. Com 33 anos de casados, nós temos 3 filhos maravilhosos. Todos os 2 são fiéis dizimistas, cada um já comprou a sua casa, embora que sejam bastante novos, têm uma vida toda estruturada, têm uma amizade, uma união entre eles, que eles estavam os 3 esta semana lá em casa e nós estava no meu quarto com o meu marido e estávamos a ouvi-los. Eu era assim para o meu marido: ainda bem que o Senhor Jesus mora na nossa casa. Era uma alegria, Senhor Bispo. Eles não vão para uma noite, eles não fumam, não bebem, não... É uma alegria que é difícil estar um bocadinho de silêncio naquela casa com eles os 3 lá juntos. Esse aí Esse é o grandão. O grandão. Esse era o que tinha problemas respiratórios, que pronto, é um belo rapaz, um excelente filho, respeitador. Agora, senhora Fátima, as pessoas perguntam assim, mas como é que pode a Igreja Universal do Reino de Deus, falam tão mal dessa igreja, perseguem programas e mais programas, e falam aquilo, e essa igreja continua a crescer, e sempre as pessoas a procurar, e mais pessoas, e as pessoas que estão lá permanecem, não saem. Mas por quê? Porque as pessoas que estão na Universal são pessoas como a Dona Fátima. Mostra, Dona Fátima. São pessoas como a Dona Fátima. São pessoas que conheceram a Deus. Não são pessoas que entraram na Universal e continuaram com o mesmo tipo de vida. Elas experimentaram o poder de Deus. Elas sabem quem é o Deus que nós anunciamos na Universal. E não é qualquer coisa que vai tirar a fé do coração delas. Elas sabem quem é o Deus no qual elas têm crido. Elas sabem o que Deus fez por elas. Elas sabem o que elas encontraram na Universal. Portanto, pode haver luta, perseguição, mas as pessoas que estão dentro da Universal dizem assim: eu é que sei o que é essa igreja, porque eu é que sei como eu entrei aqui um dia, como estava a minha vida, e que se eu não tivesse entrado nesta igreja que falam mal, que perseguem, se eu não tivesse entrado nessa igreja, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Eu não sei a senhora, mas... Incrível que pareça, Sr. Bispo. Só faltou falar da vida espiritual, da vida financeira. Nós temos uma vida financeira muito abençoada. Eu tenho uma empresa de seguros, onde neste momento continuo a dar assistência aos meus clientes, mas praticamente vivo dos meus rendimentos. Só do que já conquistamos. Em relação àquilo que o senhor estava a falar, quando se levantou toda esta perseguição, eu não tive uma pessoa que chegasse ao pé de mim e me dissesse: é essa a tua igreja? Pelo contrário, vinham ter comigo e diziam assim: colegas de trabalho, que não são da igreja, mas por nosso caráter, pelo nosso testemunho, diziam assim: oh Fatinha, mas diga uma coisa, aquela é a sua igreja? É, mas não é nada disso, você não é assim. E eu: claro que não, nem é nada disso, aquilo é uma escola. Agora, quem quer aprender, aprende. Há os bons alunos e os maus alunos, como há numa escola. Porque o nosso testemunho fala. Eu não preciso de andar a dizer: eu sou de Deus. As pessoas notam. Vem na sua própria vida, não é? As pessoas notam, as pessoas veem, as pessoas têm carinho, têm atenção por nós. Se eu não vou a uma reunião por algum motivo, eu estou a receber chamadas. Está tudo bem, Fatinha? Está tudo bem, Dona Fátima? Está tudo bem. Quer dizer, há um cuidado da igreja. Há um cuidado, porquê? Porque eu também tenho esse cuidado com eles. Então, o que você ouviu e acompanhou aqui no testemunho da senhora Fátima é exatamente o que acontece na Universal. As pessoas que vêm, elas conhecem o poder de Deus. Elas sabem da conduta, elas sabem como é o trabalho, elas sabem como é a Igreja Universal. Você que não conhece a Universal, faça uma visita. Qualquer Universal. Pode ser o nosso templo maior, que fica aqui em Marvila, na Dr. José Espírito Santo 36, esse templo aí,
a 200 metros do Método de Chelas. Pode ser onde a senhora Fátima frequenta, em Caldas da Rainha, em Caldas da Rainha, que vai aparecer a morada também aí, não é? Em Caldas da Rainha, Rua da Alegria, número 3, Bairro Azul. Quem quiser conhecê-la pessoalmente e verificar a vida dela, vou saber se é verdade o que essa senhora está a falar. Vá, ela está lá na nossa igreja de Caldas da Rainha. Tem no norte do país, tem a Universal aí no Porto, no nosso cenáculo no Porto, está aí a morada, Ruegas Muniz 485, tem até o templo aí que dá para mostrar, tem Vila Nova de Gaia, tem em todo Portugal, norte de Portugal, no sul de Portugal, centro, Coimbra, Leiria. Esse é o cenáculo de Vila Nova de Gaia, que você está a ver aí. Olha só que cenáculo lindo, que templo lindo, né, para as pessoas aí de Vila Nova de Gaia. É isso aí que a Universal faz. Um lugar confortável. Esse é o cenáculo do Porto. Está aí, minha amiga, meu amigo. É isso que a Universal faz. Investe no conforto para as pessoas, em templos para as pessoas frequentarem. Isso é para as pessoas. Isso é para as pessoas aí, olha. Isso é para o povo, isso é o Porto. Isso é para as pessoas frequentarem. Isso é o templo em Alverca. Você vê quantos templos. Isso é na Ilha da Madeira. Um abraço ao povo da Madeira. Coloca aí. Tem que mudar o endereço, né? Porque colocou aí Madeira, é outro endereço. Isso, mais espertos. Rua Brito Câmara 32, no Funchal. Esse local maravilhoso que eu tive o prazer de trabalhar. Isso é um antigo cinema império, tão conhecido em Portugal. Muda o endereço, por favor. Alameda Dom Afonso Henriques, 35. Eu acho que o pessoal do GC ali está meio engessado. Aí, esse é o endereço. Então, para você saber se é o templo maior. Então, há várias moradas. Você quer saber qual a morada mais próxima de si? Entre no nosso site. Entre agora mesmo, você vai saber. Mostra aí, por favor. Nosso site, igrejauniversal.pt. Quando você acessa ali o site, veja aí, você vai ali, ó, Portugal. Você quer saber as moradas de Portugal. Então, clica lá, Portugal. Quando você clica em Portugal, na mesma hora, você vai ter as moradas. Aí aparece a foto do templo maior, que é a sede da Universal, o templo principal. Então, você vê aí, né? Aí você vê todas as cidades da Universal. Ó, região norte, aí você vai, aperta em qualquer cidade. Você vai no centro de Portugal, Grande Lisboa. Olha só quantos templos à sua disposição. No Alentejo, aí você vai vendo. No arquipélago, no sul, as igrejas do sul. Aí você vê arquipélago da Madeira, Açores, ok. Digamos agora você quer encontrar em algum país da Europa. Vamos lá, países. Você vai em países, você vai encontrar no mundo, do mundo todo. Mas digamos que você quer Europa. Quero saber onde tem as igrejas na Alemanha, na Itália, no leste europeu. Olha lá, várias moradas aí, para você procurar. Quero saber dos países africanos, da Universal na África. Então você aperta aí o país que você quer. Na América do Norte, Canadá, nos Estados Unidos, no México. Então você entra, procura a Universal, a morada mais próxima. Então esse é o site, igrejauniversal.pt. Saiba a morada da Universal mais perto de si. Ok? Toda assistência para você. A senhora Fátima venceu as afrontas. Domingo agora, em todos os templos da Universal, será o grande dia do clamor para que termine todas as afrontas da sua vida. Veja essa chamada que fala exatamente sobre esse dia. A afronta. O poder de um rei tirano diante do povo de Deus. Senaqueribe, um homem temido por todos os exércitos. Ezequias, rei de Judá, não aguentando mais as ofensas e provocações que recebia de Senaqueribe, foi ao templo apresentando as cartas de afrontas. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor.
Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado e pela manhã, ao despertar, Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados havia morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco a Jerusalém, foi derrotado e morreu pelas mãos dos próprios filhos. E nos dias de hoje, a mesma história repete-se. Senaqueribe está personificado na vida de muitos através de doenças, divórcios, vícios, desemprego e falência. Quantos casais diariamente são afrontados pela amante? Trabalhadores e empresários afrontados pelo desemprego e pela falência. Pais afrontados pelos vícios dos filhos. Qual afronta você tem enfrentado? Assim como Ezequias venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Nesse domingo, em todo o mundo, nós teremos o grande clamor contra todas as afrontas. O mal se levantou contra você. A doença tem sido uma afronta, a destruição do casamento, o problema dos vícios, a falência da empresa. Você tem sido afrontado por um mal. Mas isso vai acabar. Vai acabar, porque o mal que se levantou contra você vai cair. Esteja certo disso. Se o Deus a quem nós clamamos, o Deus da Bíblia, em quem nós temos crido, é o único e verdadeiro Deus, então você vai vencer essa situação. Então será o grande dia do clamor nesse domingo e você deve procurar uma Universal mais perto de si, porque eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Eu já falo um pouco mais sobre isso, mas agora eu vou conversar com a Carla, que vai conversar conosco, vai falar conosco por Skype, lá da cidade do Porto. Já podemos? Bom dia, Carla. Bom dia, Sr. Bispo. Como vai? Tudo bem. Então vamos falar sobre a depressão, né? Porque você entrou em depressão logo após a morte do seu irmão, foi isso? Sim, eu entrei em depressão após a morte do meu irmão. Ele foi assassinado e então eu, por causa da mágoa, por causa de querer fazer justiça pela própria mão, eu quis, então entrei em depressão. Eu entrar em depressão, eu comecei a ficar com problemas de não conseguir controlar os meus sentimentos, de não conseguir agir. Então eu, a partir daí, eu comecei a ter muitos problemas. Não entrava em não querer sair de casa, eu não queria imagino, só me apetecia dormir. Depois comecei a ir para a noite, comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fazer tudo que era errado, eu comecei a fazer tudo. Eu deixei de ser a Carla que era. Eu comecei a ter problemas, muitos problemas mesmo. Carla, o psiquiatra disse que você tinha depressão. E você passou a tomar muitos antidepressivos? Eu não aceitava. Eu comecei a tomar os antidepressivos, tomei ao início, porque eu não aceitava que tivesse depressão. Eles diziam que era deprimida, que eu mesmo não queria ir ao médico, só depois o médico de família que disse que eu tinha que ir mesmo ao psiquiatra. Porque eu não queria mesmo, não aceitava isso. Eu dizia que isso era tudo mentira, que não existia depressão, que não... Mas na realidade eu tinha. Me diga uma coisa, quando foi que você ficou livre da depressão? Quando foi que acabou esse sofrimento da sua vida? Então, eu tive depressão durante 8 anos. O meu irmão faleceu em 2007 e eu em 2015 foi quando eu conheci Jesus. Eu vim para a igreja, o meu irmão convidou-me para vir à igreja e então eu comecei-me a entregar a Jesus. Ao entregar a Jesus, eu comecei a ver tudo diferente. O eu tinha medo, tinha pânico de dormir com as luzes apagadas e sem a televisão.
quando eu dei por ela, eu já dormia de luz apagada. Eu própria não conseguia dormir de luz acesa. Eu tinha que apagar a luz, tinha que desligar a televisão, porque não conseguia mesmo dormir. E eu aí vi que estava transformada, que Deus tinha transformado a minha vida. Que eu já não era aquela Carla deprimida, que alguém falava comigo, eu começava a gritar com toda a gente. Imagine, o meu pequeno almoço era sempre as notícias que saíam acerca do meu irmão. Isso era o meu pequeno almoço. E eu, quando dei por ela, eu já nem queria saber disso. Eu tinha perdoado toda a gente que tinha feito mal. Eu já não era a mesma Carla que era antes de entrar na igreja. Foi a minha transformação completamente daquilo que eu era. Eu estava completamente diferente. Quer dizer, Carla, você venceu a depressão. Sim, completamente. Sua vida, como é que está a sua vida hoje? Muito abençoada. Muito abençoada. Recebi o Espírito Santo, faço a obra de Deus, que era um sonho que eu sempre tive, mas não conseguia, porque eu era muito orgulhosa, era uma pessoa muito orgulhosa. E então achava que tinha que fazer as coisas à minha maneira. E quando eu percebi que tínhamos que fazer as coisas à maneira de Deus e não à nossa maneira, então a minha vida transformou-se completamente. Okay. Eu deixei de ser aquela Carla orgulhosa e passei a ser uma Carla humilde. Então hoje você mas estou muito bem com Deus. Tá bom. Obrigado pelo seu depoimento, tá bom? Pela sua participação. Obrigado, Sr. Bispo. Bom dia. Tá, muito obrigado. Bom dia. Veja só o que aconteceu na vida dessa senhora. O pastor Vitor conversou com a senhora Olímpia, que foi muito afrontada. Ela tinha quisto nos ovários, os médicos queriam remover o útero, e ela conta aí como foi que ela conseguiu a cura. Acompanhe. Bispo Domingos, eu estou aqui com a dona Olímpia, que vai nos contar as afrontas que ela recebeu na vida dela. Por favor, dona Olímpia, conta aí quais foram essas afrontas. Essas afrontas foi na minha saúde e na minha vida financeira. Na saúde foi que foi detectado quistos nos meus ovários. E aí o médico, ao detectar e ao fazer os exames, falou para mim que eu tinha que tirar os ovários e até o útero fora também. Na minha vida financeira, foi logo após a morte do meu marido, eu fiquei sem nada. E qual foi a reação, dona Olímpia, que a senhora teve quando ouviu da boca do médico que teve que arrancar o útero, tinha que arrancar os ovários? Qual foi a sua reação naquele momento? Portanto, quando o médico me falou aquilo, eu fiquei revoltada. Dentro de mim houve uma revolta tão grande porque eu não aceitei aquilo. Eu não aceitei aquilo vindo da boca do médico. E a senhora fez o que, dona Olímpia, para colocar aquela afronta por terra? Aí eu parti para o altar. Eu tanto expus no altar a minha vida, no altar. E aí eu venci, eu tive a resposta que eu queria. Quer dizer, a senhora fez o seu propósito, seu voto com Deus, seu sacrifício no altar, e de lá para cá, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui curada, depois voltei a fazer novos exames, que o médico queria fazer novos exames, ele detectou que eu não tinha nada, nem no útero, nem nos ovários, a minha vida financeira fui abençoada, hoje eu tenho o meu próprio negócio, eu tomo conta de crianças, voltei a casar outra vez, o meu casamento hoje é um casamento feliz e estou realizada. Quer dizer, as afrontas em relação à saúde, vida financeira, não existe mais. Não. Daquele dia em diante, do altar, a vida da senhora mudou. Mudou completamente. Hoje eu posso dizer que essas afrontas caíram todas por terra. Priorizar a fé, ganhar forças e, sobretudo, fazer um restauro de dentro para fora. É isso que milhares de pessoas vêm aqui fazer aos domingos às 9h30 ao participarem na concentração de fé em milagres. Vêm das suas casas, percorrem quilómetros, organizam as suas vidas para estarem aqui. E em cada uma destas pessoas há uma história, uma superação, uma meta ou batalha e, acima de tudo, a certeza que, ao domingo, o momento é apenas para Deus. Em todas as áreas, completamente destruída.
completamente destruída. E foi assim uma lufada de ar, encontrar a Jesus. E não foi uma mudança, mas foi uma transformação completa. Foi mesmo muito importante. E é importante que as pessoas entendam que hoje em dia no mundo sem Jesus não dá. Não dá. Nós precisamos dele para todas as áreas da nossa vida. Só conseguimos vencer quando de facto tomamos essa decisão de entregar a nossa vida e tudo aquilo que fazemos diariamente a ele, para podermos avançar e sermos realmente felizes, que é o que toda a gente procura, não é? É a felicidade. O estar domingo presente nas reuniões é muito importante devido à nossa comunhão com Deus, estarmos realmente em comunhão com Deus, nos fortalecer, né? A busca do Espírito Santo. Então, não é uma corrente. Aos domingos estar na igreja não é simplesmente fazer uma corrente, não é nada disso, mas sim realmente buscar a presença de Deus, estar nessa comunhão e nos fortalecer espiritualmente. Isso é muito importante. Eu era uma pessoa que tinha depressão, eu vivia apavorada, tinha medo de tudo. Eu, quando no verão via uma nuvem pequenina no céu escura, eu ia na cidade às compras, eu não moro mesmo dentro, moro na cidade, mas fora do centro, e eu ia para casa, não me importava já com as compras, eu ia para a praça, eu ia para casa, correndo, se não tivesse autocarro, com um medo terrível da trovoada. Eu vivia apavorada. E quando eu pela primeira vez ouvi a palavra, o que o pastor falou era tudo para mim, não havia ali nada para os outros. Então, a partir desse dia, eu decidi, não, meu Deus, se é mesmo verdade, eu quero esse Deus para mim, para a minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a andar com outra expectativa e pronto, e tem sido uma caminhada ao longo destes anos. Uma caminhada firme de mãos dadas na fé e mesmo com os maiores confrontos da vida, a resposta, o milagre, ele vem. Jesus te livra, minha amiga e meu amigo. Seja livre da derrota, do fracasso. Seja livre da depressão. Seja livre da amarração. Seja livre da inveja. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, Jesus te livra, te liberta e te abençoa nesta hora. Quem começou a frequentar a Igreja Universal foi a minha esposa. E na altura que ela começou, ela foi chamada por uma amiga, mas eu estava doente, estava hospitalizado. Na altura tinha um tumor, um linfoma, e estava a receber quimioterapia na altura, estava mesmo drástico. Hoje eu sou realmente uma outra pessoa. E não é só isso, Deus tirou-me deste impasse, né? E arranjou tudo, arranjou o meu casamento, arranjou a minha família, sim, enfim, tudo mudou. Até porque na altura, mesmo antes da doença, eu não era muito feliz no casamento. Tínhamos muitos altos e baixos. E hoje eu estou completo. Provavelmente, se eu não tivesse conhecido a Deus, eu teria entrado nesse mundo de drogas e outras coisas mais piores ainda, né? Roubos, enfim. Se há algo nesse mundo mais importante que possa existir, que uma pessoa venha buscar, é a presença de Deus, estar em comunhão com Deus. Aí sim, como eu disse, ela terá paz, alegria, felicidade. É o que eu sinto hoje, né? Hoje eu tenho essa alegria, essa paz, essa felicidade e a certeza de viver realmente na presença de Deus. A meio de tantos objetivos e projetos que todos nós queremos cumprir, as coisas só fazem sentido quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É o que fazem todas estas pessoas aqui, ao domingo, às 9h30, vêm restaurar as suas forças e, sobretudo, ter um encontro com Deus. Participe você também nesta concentração de Fé e Milagres, todos os domingos, às 9h30, aqui no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Faça essa visita, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem nessa grande concentração que tem atraído multidões. Domingo pelas 9h30, conforme você viu aí nessa matéria. Agora, antes de chegar esse domingo, o grande dia do clamor, nós teremos nesta quarta-feira, eu quero falar sobre essa reunião, porque ela é muito especial. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos a noite do fortalecimento espiritual. Essa quarta vai ser de fortalecimento. Se você está forte interiormente, você tem condições
de vencer todas as lutas do lado de fora. O problema de muitas pessoas é que elas enfrentam as lutas externas, os problemas na família, os problemas de saúde, os problemas no trabalho. Então, são as lutas externas. Ora, o que acontece? Você perde todas as batalhas que você tem enfrentado, você tem derrotas, exatamente porque o seu interior não está bem. Ora, se você não está bem do lado de dentro, as coisas do lado de fora não vão mudar. Então você tem que estar forte espiritualmente para enfrentar as lutas, os problemas, as dificuldades, os males que se levantam contra a sua vida. Todas as quartas-feiras nós temos um dia dedicado na Universal ao fortalecimento da fé. Nós temos a Escola da Fé às quartas-feiras. Nesta quarta, especialmente às 8 da noite, nós estaremos numa noite muito especial. É uma reunião que começa às 8 da noite, por volta de 9h15, né? Começa às 20, 21h15, no mais tardar 21h20, terminaremos a reunião. Mas são minutos importantes, preciosos, que as pessoas vivem ali no nosso templo maior, como nos demais templos da Universal. Você vai sair forte dessa reunião, renovado. Nós vamos fazer esse estudo bíblico da fé de Abraão, os escolhidos da fé, e eu queria que você estivesse conosco para que você seja fortalecido na sua fé. Na noite de Abraão, com as 7 bênçãos prometidas a Abraão, nesta quarta-feira, pelas 20 horas. Tá ok? Bem, vamos agora fazer a oração em favor de todos. O pastor Pedro vai agora consagrar o copo com água, vai pedir a Deus pela sua casa e pela sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e temos a certeza que todas as pessoas que estão recebendo esta oportunidade de ver esses testemunhos maravilhosos, o mal não vai poder impedi-las de chegar até a Tua presença. Que o Senhor faça, meu Pai, com que cada pessoa que beber esta água, ela seja fortalecida, ela seja encorajada a lutar contra o pensamento de suicídio, contra os problemas que têm vindo contra ela seja encorajada a vencer o próprio eu. Que a depressão seja vencida, que as dores físicas e as fraquezas emocionais sejam neutralizadas, que através deste copo com água, como o Senhor disse, eu sou a água da vida, então que o Senhor venha entrar na vida dela e ela seja outra pessoa a partir de hoje. Nós consagramos a Ti esta água e determinamos que ao beber, esta pessoa ela seja abençoada, que dentro da casa dela haja paz, união, que haja a Tua luz. E se você crê, beba da água e receba a força de Deus em nome do Senhor Jesus. Bem, eu quero dizer a todos que nós teremos uma programação muito especial na Semana Santa. Será já na próxima semana, você sabe, será a Semana Santa. Já o início dessa Semana Santa, já no domingo, não é? Já no domingo, nesse domingo agora. Na Sexta-feira da Paixão, nós vamos realizar 3 reuniões especiais. Uma às 9 da manhã, que foi o horário da crucificação do Senhor Jesus. À tarde, 3 horas, horário que ele morreu. E às 18 horas, cair da tarde, quando o corpo dele foi tirado da cruz. Então, Sexta-feira Santa, e a reunião principal vai ser às 9 da manhã. No sábado de Aleluia, também reuniões especiais, especialmente pela manhã, às 8 da manhã. No domingo de Páscoa, nós teremos a Santa Ceia. No domingo de Páscoa, essa comemoração toda especial da Santa Ceia. Então, na Semana Santa, uma programação muito especial para você, dos 3 dias santos. 3 dias santos, Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo da Páscoa da Santa Ceia. Tá bom? Ficamos por aqui. A todos vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.